Pessoal, então como nós vamos otimizar a programação atendendo o prazo de entrega com a menor apara, com a melhor produtividade e com a melhor qualidade? Definindo os critérios de prioridade de sequenciamento, ou seja, do mais importante para o menos importante, ou seja, o que vai dar menos apara, o que vai produzir mais, com qual qualidade. Aqui eu defini alguns critérios que funcionam muito bem, você pode começar por eles, mas você pode definir quais são os mais importantes para você. Você pode alterar, colocar um antes que o outro, mas você precisa definir esses critérios para ajudar a programação a sequenciar da forma que você está colocando aqui. Quais são eles? O primeiro que eu citei, tipo de material. Então, se você tem lá uma 5, uma 7, uma 9 camadas, né? Para você alterar de PA para EVOH ou ambas as estruturas de uma para outra, a quantidade de material que você vai usar para fazer a limpeza é muito grande, então o teu índice de apara é muito alto. Por exemplo, eu estou com um polietileno de alta densidade na máquina. Eu vou mudar para um polietileno de baixa ou linear. Aqui vai existir uma troca de matriz, uma troca de anel. Então, essas mudanças aqui, elas geram um grande índice de apara. E o que eu recomendo aqui? A sugestão que eu dou é fazer campanhas. É 2 vezes na semana? É semanal? É quinzenal? É mensal? Como é que eu vou administrar essas campanhas? Às vezes o pessoal vai me dizer, não, Márcio, aqui nós estamos em projeto de entrada do mercado, é uma aprovação da estrutura. Tudo bem, eu entendo perfeitamente. Mas se ele é um produto de linha, às vezes o que você vai gastar de apara, ele corresponde a quase 50% do pedido, do volume que você tem para produzir. Então a apara vai ser muito alta, principalmente se falando em tipo de material, tipo de estrutura. Esse é o primeiro. Cor. Branco, por exemplo, uma 3 camada, né? Branco e preto, azul, etc. Várias cores. Então você também precisa priorizar por cor. Então vou fazer um sequenciamento de branco, vou fazer um sequenciamento lá na Coex de branco e preto, vou fazer um sequenciamento de azul. E mais que isso, a minha sugestão é que para limpar cor na extrusora existe uma sequência de troca correta. Por exemplo, eu estou saindo com o azul da máquina. Claro, você precisa lá fazer a limpeza de todo o sistema, porque às vezes você vai ter uma contaminação, a bobina começou, parece que está limpa lá, sai um grãozinho de azul, vai contaminar lá a bobina, né? Mas, por exemplo, se você está com azul e você tem condições de deixar um pedido de branco, você coloca o branco no final para tirar azul. Limpa muito mais rápido. E às vezes você define, né? Então, na máquina 1 nós vamos rodar os brancos. Então você bota uma sequência de branco. Mas é importante você definir, né? Você agrupar por cor. Outro ponto importante, por formulação. Quantos materiais serão trocados na máquina? Porque a máquina extrusora é um trem sem freio, né? Então ela está produzindo a todo tempo. E a extrusora, quanto mais produzir, melhor a qualidade, melhor a produtividade e menor a para, né? Então, quanto mais rápido eu fizer, não é igual uma impressora que eu paro para fazer o setup. A extrusora você tem que fazer com a máquina rodando, então você tem que agilizar no máximo as trocas, né? Então, quantos materiais eu vou trocar? Qual é o tempo que vai demorar para fazer essas trocas, né? E depois, largura e espessura. Então, essa é uma boa otimização utilizando o exemplo da extrusão, mas você pode fazer para impressão, para laminação, para corte de solda, enfim, para os outros setores. E qual é a primeira tarefa que eu vou deixar aqui? Você que é operador, gestor, você que conhece de extrusão, defina lá no setor de extrusão qual é o melhor critério de sequenciamento pela prioridade, por tipo de material, por cor, por formulação, por largura, por espessura, ou você vai mudar alguma coisa. Mas essa é a primeira tarefa. Gente, as pessoas querem o resultado, mas não querem a jornada, não querem o caminho. O que eu costumo citar de exemplo? As pessoas querem emagrecer, querem ter um corpo definido, mas não querem ir à academia. O resultado não vai vir. Então, se nós estamos falando aqui sobre redução de apara, você precisa percorrer essas tarefas aqui. Você precisa organizar um plano de ação conforme a gente foi falando, senão não vai funcionar. Primeira tarefinha, definir os critérios de prioridade de sequenciamento lá no setor de extrusão e você afinar isso junto com a programação. Nos vemos no próximo encontro. Um abraço!